seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje se chama Quando você faz esse tipo de alerta, custa a sobriedade de quem você ama. Do que eu estou falando? Veja se você se identifica com isso. Você que quer que essa pessoa que você ama pare de beber, você já falou para ele que se ele continuar bebendo, isso vai acabar com o fígado dele? Você já falou para ele que ele vai morrer se ele continuar bebendo? Ou dos males do álcool dele? Ou você já pensou até em chamar ele para ver vídeos de pessoas falando sobre quanto o alcoolismo é ruim? Quantos problemas com álcool fazem mal para ele, para a família e para os outros? Se você já fez isso, me conta aqui se você já fez isso com o alcoolista que você ama. Fala, já fiz isso, Vitor, eu já falei essas coisas. E quais coisas? Me conta aqui nos comentários o que você já disse desse tipo, esse tipo de alerta sobre os males que o álcool causa, principalmente males no alcoolismo. Aí é o seguinte, se você já falou isso, o que é que aconteceu? E o que aconteceu? Você já deve ter percebido que isso não funciona. E se você quer mesmo que essa pessoa que você ama pare de beber, eu recomendo que você pare de palestrar para essa pessoa. Eu não estou falando aqui para você não falar nada, tá? Não estou falando aqui para você deixar a bebida rolar solta, fingir que não está acontecendo nada, para evitar discussões. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo aqui para você é para você não ficar palestrando sobre problemas que ele possa ter no futuro. Ou problemas que ele... que já aconteceram, sei lá, olha só, o seu pai faleceu, alguém faleceu por conta do alcoolismo, porque esse tipo de coisa, ele não está preocupado agora o suficiente, ou ele já sabe disso, mas isso não está sendo uma preocupação para ele. Você ficar lembrando ele disso o tempo todo, vai causar o quê? Você acha? Pensa um pouquinho comigo. Talvez seja até óbvio para você, mas você acha que ele não sabe que o álcool faz mal para o fígado? Você acha que ele não sabe dessas coisas que você fala para ele? Eu sei que dá vontade às vezes de falar, porque parece que a pessoa não sabe. Só que isso causa um efeito colateral que eu vou te explicar. Olha, as pessoas em geral são imediatistas. Em geral, as pessoas são imediatistas. Gostam de ter coisas imediatas, rápidas, de uma hora para outra. Só que é o seguinte, quando é o alcoolismo, gera um imediatismo maior ainda. Maior ainda, é como se a pessoa conseguisse se referenciar na vida muito mais a partir das coisas que acontecem a curto prazo. E essa informação de que ele vai ter um problema no fígado pode estar te irritando hoje, no curto prazo, mas se isso não está irritando ele, se isso não está visível para ele num curto prazo, não adianta você ficar trazendo isso, porque você vai causar um efeito contrário. Quando você fica palestrando sobre os males do álcool, que você está preocupada, e mesmo você tendo razão, o que vai acontecer? Você vai machucando a sua relação com essa pessoa, você vai gastando o seu tempo, a sua energia, você vai se estressando mais ainda, por conta de um mecanismo psicológico natural. A tendência é que essa pessoa não te escute mais e que comece a ter mais discussões que não levam a nada. E que mecanismo psicológico é esse? É o mecanismo da reatância. Você dispara uma teimosia para a pessoa. Experimenta pegar uma pessoa que ainda não quer... Mas isso vai depender... Olha, porque na maior parte das vezes, quando você fala isso para o alcoolista, você está falando isso quando ele não está motivado a parar de beber. Não é mesmo? Então você nem diria isso. Você fala isso querendo que ele deseje parar de beber, querendo que ele parta para o estágio de ação em que ele quer parar de beber. Só que falar isso quando a pessoa não quer mudar, geralmente causa esse tipo de rebeldia. Você já pensou se alguém falasse para você? Por exemplo, para mim, no mês passado, faz 3 semanas que eu não tomo Coca-Cola. Estou de parabéns, estou muito de parabéns. Para mim foi difícil parar de tomar Coca-Cola. Estou na 3ª semana sem Coca-Cola. Se às 5 semanas alguém começasse a falar para mim sobre os males da Coca-Cola, que eu não estava no estágio de ação, eu iria ficar irritado. Eu ia ficar, as chances são que eu ia demorar um pouco mais
para me dedicar a parar de tomar Coca-Cola. Pensa isso com você, algo hoje que você olha, você até sabe que não é legal o que você faz. Se alguém começasse, ainda mais alguém cheio de emoção e frustrado, com alguma coisa que você ainda não decidiu mudar, vai dizer, o que você acha que você ia sentir? O nome dessa sensação, dessa rebeldia que dá quando você ainda não está pronto para mudar ou não está ainda interessado em mudar, se chama reatância. Mas a gente vai falar mais sobre isso em outras lives. Que eu quero te contar uma história agora, tá? Para ficar mais claro. Eu atendia, teve uma época, né, alguns anos atrás, que eu atendia no consultório. Né? Eu sou médico psiquiatra, eu tinha um consultório particular em Porto Alegre e eu atendia muitos pacientes também, alcoolistas. Era uma época que eu atendia ainda pacientes e eu atendia alcoolistas. E aí veio um médico radiologista. Não sei se você sabe o que é um médico radiologista. A radiologista é aquele médico que é formado em exames de imagem, sabe? É aquela pessoa especialista em exames de imagem, tipo raio-x, tipo ultrassom, tipo essas coisas, exames de imagem. Então, o que acontece? Ele bebia bastante e ele ficava fazendo um exame chamado ultrassom, que é um exame que você enxerga o seu fígado, né? E ele fazia em si próprio, porque ele sabia muito bem como fazer isso. E ele ficava vendo, olha só, ele sabia o que estava acontecendo, e ele ficava vendo o fígado dele piorar a cada mês. Ele ficava refazendo esse exame nele e ele veio falando assim, Vitor, olha, faz uns 6 meses que eu venho fazendo esse exame direto em mim e está cada vez pior o meu fígado, e eu estou vendo. O radiologista é o cara que mais entende dessas coisas, ele sabia o que estava acontecendo. E mês após mês ele seguia bebendo. E aí eu comecei a conversar com ele para tentar entender o que estava acontecendo, por que ele continuava bebendo. E ele estava com medo, ele me disse que até estava com medo de ter esse problema no fígado, preocupava ele um pouco. Aí ele me disse o seguinte, ele falou assim, Vitor, e agora você vai ficar brava comigo, talvez. Se você está começando a conhecer, talvez você vai ficar frustrado com a resposta dele e com a minha interpretação. Mas eu vou te explicar. Ele me disse o seguinte, Vitor, a verdade é que quando a minha esposa fala que a bebida está fazendo mal para a minha saúde, eu fico com mais vontade ainda de beber. Porque é o meu jeito de me rebelar, Vitor. Eu sinto assim uma frustração porque eu tenho... E ele tinha, tá? Conversando com ele melhor ficou mais claro até. Ele tinha em especial... Isso pode acontecer com qualquer um, mas ele tinha em especial uma dificuldade de assumir a liberdade dele, assumir a autonomia dele, de se impor na relação com a esposa. Era uma dificuldade dele de resolver os problemas. Então, o que acontecia? A esposa, com razão, ficava frustrada e alertava ele por conta dos males, do álcool, que ele já estava vendo, ele fazia o exame e via que estava fazendo mal para o fígado dele, só que isso gerava um efeito colateral muito ruim, porque a briga deixava de ser dele com ele próprio e do medo que ele tinha, daquela sensação dele de medo de ficar mal, e isso gerar a vontade de parar de beber, a cabeça dele ficava voltada a competir com a esposa. A competir, a provar, virava uma briga pela razão. Ele queria mostrar com a esposa para a esposa que ele estava certo. Então ele era, né, que ele não era o capacho dela, que ele não era humilhado, que ele podia fazer o que ele quisesse com a vida dela. Isso é um princípio psicológico muito claro. Não é que, Vitor, ele tá só dando uma desculpa para parar de beber, para não parar, ele está colocando a culpa na esposa. E olha, até dá para interpretar dessa forma, mas isso faz sentido dentro dos princípios psicológicos de qualquer ser humano. O princípio psicológico da autonomia. Você quer fazer uma pessoa mudar de opinião? O jeito mais rápido de você fazer isso é você fazer essa pessoa pensar que a ideia foi dela. É o jeito mais rápido que tem de fazer isso. Porque aí, pensa só, você vai lá e fala para ele que, olha, o álcool está fazendo mal. Aí ele vai ter que, além de perceber que ele estava errado, ele vai ter que, além do drama da mudança, ele vai ter que estar dando o braço a torcer para você. E a maior parte das pessoas sente um desconforto a ter que dar o braço a torcer para alguém, ter essa mentalidade de dar o braço a torcer. E daí eu sei que tem muita gente que deve estar pensando assim, olha, Vitor, isso é só uma desculpa,
para ele beber, não tem nada a ver isso daí, isso é só mais uma desculpa desses alcoólatras aí, que eles só mentem mesmo, alcoólatras não enxergam a realidade, o meu filho, meu marido, meu irmão, ele não escuta ninguém, esse é o problema dele. Não tem nada a ver isso aí que você está falando, esse é o problema dele. Só uma desculpa dele, ele é um grande mentiroso. Pensa um pouquinho, sério mesmo, com carinho, pensa para você isso, para você ter poder. Porque quando você entende que palestrar, que parar de palestrar, vamos dizer assim, ó, se você entende que isso é uma desculpa para ele beber, né? Essa pessoa que eu estou te contando, que ele falou que a esposa dele ficava reclamando com ele, isso fazia ele querer beber mais. Se você acha que isso é só uma desculpa, o que você acha de fazer uma coisa por hipótese, de experimentar não palestrar, para tirar essa desculpa das mãos dele? Para pelo menos ele ter que inventar outra desculpa. Experimenta fazer isso. Experimenta parar de palestrar, fazer um desafio de não palestrar. Fica aí 1, 2 semanas sem palestrar, sem aconselhar, sem falar dos males do álcool e experimenta. Experimenta. Veja se faz ou não faz diferença. Daí tem gente que vai me dizer o seguinte: Vitor, mas eu sempre fico ansiosa demais ou ansioso demais. E quando eu fico ansiosa, eu não aguento. Eu preciso descarregar, eu preciso falar 10, 30, 1000 coisas na cara dele. A minha vontade é de vomitar 1000 motivos do porquê ele precisa parar de beber. Olha, se isso acontece com você, e me conta se isso acontece com você? De ter ansiedade de querer falar para ele na cara dele? E daí você fala, olha só que interessante o mecanismo que acontece. Perceba só, imagina só que você fica muito ansioso ou ansiosa por conta dele não mudar ainda, com a velocidade, com a rapidez que você gostaria que ele mudasse. E aí você vai lá e palestra e começa a falar de todos os males do álcool. O que vai acontecer com a sua ansiedade? A sua ansiedade estava lá em cima, e aí quando você faz tudo isso, a sua ansiedade vai lá embaixo. Que alívio. Tirei do meu peito. Nossa, que alívio. Que alívio. A minha ansiedade diminuiu. Agora estou mais calma. Estou mais tranquila. O que acontece? Você vicia. Você vicia. Vicia. É um comportamento que vicia. Você vai lá, você está ansiosa, você palestra, alivia a sua ansiedade, vicia. A próxima vez, o seu cérebro vai dizer para você: ei, palestra, você vai se sentir melhor. Porque num curto prazo, isso vicia. É meio louco, né? Talvez até você já tenha entendido de um ponto de vista racional que palestrar não seja tão interessante, mas você continua fazendo isso. Sabe por quê? Se isso é o fato? Sabe por quê? Pelo mesmo mecanismo que faz o alcoolista beber. Porque o sistema de recompensa cerebral é o que vai regindo os hábitos. E toda vez que você fala e descarrega tudo, mesmo que isso a longo prazo vai ser pior, você vicia porque alivia a sua ansiedade de uma forma ou de outra. Da mesma forma que quando ele bebe, alivia a ansiedade de uma forma ou de outra. É o jogo do curto prazo do sistema de recompensa cerebral, que vai escravizando você, que vai escravizando o alcoolista. E que se você não quer mais ser escrava, você tem que começar a não ser mais escravo ou escrava de você mesmo. Dos seus comportamentos que você já sabe. Faz sentido? Porque isso é você assumindo o controle da sua vida. Isso é você não se limitando a ser escrava dos seus sentimentos imediatos para ganhar uma coisa melhor depois. E é justamente, olha só, é o mesmo raciocínio para parar de beber, não é? Ele abrindo mão de algo a curto prazo, que é o prazer ali do álcool, para ganhar muita coisa bem melhor a longo prazo. E se a sua intenção é fazer quem você vai parar de beber, você tem muito a ganhar e nada a perder. Você vai perder o quê? Não palestrando mais para ele. Só que tem um jeito errado. Talvez alguém pense o que eu estou falando e entenda mal. O jeito errado também não é para você só ignorar, tá? Não é só ignorar, fingir que não tem nada acontecendo. Mas eu já disse isso. Mas outro jeito errado é o seguinte. Eu tinha uma aluna que acontecia o seguinte. Vou te dar um exemplo na prática. Quando o marido dela bebia demais, às vezes ele ficava com dor de cabeça. E aí ele ia lá e reclamava para ela. Tô com dor de cabeça, meu amor. E ela chegava e falava assim: sabe por que você tá com dor de cabeça? Também. Você bebeu a noite toda. Bebeu, agora tá com dor de cabeça. Claro que tá com dor de cabeça.
Aí o que ele fazia? Ele ignorava ela. Ele já sabia esse discurso, ele já tinha decorado o que ela tinha para falar. Já sabia. E muitas vezes você talvez também esse enredo vá se repetindo. E aí vai criando a casca. Talvez até o alcoolista até comece a ficar mais malandro. Você vai até dando corda para ele inventar mais desculpas quando você faz isso. Então para de ser previsível. O que acontece? Existem várias formas de você conscientizar o alcoolista sobre a necessidade dele parar de beber. Mas eu vou te dizer uma aqui. Quer dizer, você começa a colocar ele ou ela para pensar. Porque às vezes na ansiedade você pensa em tudo por ele. E pensar é uma energia mental. Você vai lá e pensa, olha, é isso que tem que ser feito, é aquilo que tem que ser feito, é isso que está certo, é isso que está errado. Você para, respira fundo, relaxa e bota ele para pensar. Bota ele para pensar um pouco também. Eu vou te dar um exemplo que é uma ferramenta que a maior parte das pessoas ignora, mas que é muito poderosa. É uma ferramenta que ela praticamente força o cérebro a refletir sobre o que está acontecendo. Força o cérebro a pensar sobre aquele assunto. Porque na média, o que acontece? E eu sei, tá? Isso faz parte. Eu não estou dizendo que... é mais ou menos assim que as pessoas funcionam na média. E quem domina isso tem vantagem. As pessoas vão agindo, eu, você, qualquer um, se não ficar pensando muito, vai agindo no automático, vai tendendo a fazer sempre as coisas da mesma forma, tendo os mesmos hábitos, tendo os mesmos comportamentos. E os hábitos que a gente vai tendo, eles podem num primeiro dia, ou em alguns dias, não causar muita diferença. Vou te dar um exemplo. Bons hábitos não trazem uma recompensa tão grande no primeiro dia que você faz. E maus hábitos também não. Por exemplo, beber, às vezes demora muito para causar prejuízos. Às vezes demora meses, às vezes demora anos para causar prejuízos imensos. Durante um tempo, esse comportamento vai acontecendo mais ou menos impune. Da mesma forma, o seu comportamento. Aí você não pensa muito nele, você vai fazendo, vai repetindo, porque dá um alívio imediato. Só que daí esse seu comportamento ele vai se somando a cada dia. Se somando, olha, eu sempre critico, eu sempre desabafo desta forma, eu sempre palestro para ele sobre os males do álcool. E esse mau hábito, vamos colocar assim essa hipótese, vamos supor que seja então um mau hábito, ele vai ao longo do tempo se somando contra você. E você não vai pensando muito sobre ele. Quando você usa essa ferramenta que eu vou te falar agora, e é legal que você use isso com o alcoolista também, você pare para pensar também, mas coloque ele para pensar, que é fazer perguntas abertas para guiar ele no entendimento, para o que é óbvio para você hoje. O que é muito óbvio para você hoje, por exemplo, que ele precisa parar de beber, que o álcool faz mal, que isso e aquilo, para ele não é tão óbvio assim. Por mais maluco que possa parecer, não é mesmo? Tá na cara, mas né? As ações dele mostram que não é tão óbvio assim. E você vai ficando o quê? Vai ficando insegura, vai se sentindo chata, a sua autoestima vai ficando baixa, e o alcoolista vai ficando cada vez mais imune a você, e ele para de te ouvir. Então vamos inverter esse jogo. Começa agora a colocar ele para pensar, fazendo perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta, Vitor? O que tem a ver pergunta aberta? Eu vou te dar um exemplo. Essa minha aluna, quando chegava, o marido dela, falando que estava com dor de cabeça, porque tinha bebido, falando que estava com dor de cabeça. Ao invés dela falar para ele, será que não é porque você bebeu demais? Isso é uma pergunta fechada. Agora, ela começou a fazer perguntas do tipo, o que você acha que está fazendo ter essa dor de cabeça? Por que será que você está com dor de cabeça? Ele já começa a fazer ele pensar. Já começa a abrir diálogos. Perguntas fechadas, elas só permitem dizer sim ou não. Perguntas abertas, elas forçam uma resposta mais elaborada. Elas forçam a pessoa a discorrer um pouco sobre aquele assunto. Elas forçam a pessoa a ter que refletir um pouco sobre o que está acontecendo, sobre os sentimentos dela. E então uma coisa que você pode aplicar desde já, ao invés de palestrar, quando você vê esse impulso de palestrar,
Porque no fim das contas, o impulso de palestrar é um impulso de resolver o problema, e o problema que não é o maior. O problema, saca só, o problema não é que ele está bebendo. Olha só, pode parecer loucura o que eu vou dizer agora, mas o problema não é que ele está bebendo agora. Esse não é o maior problema. Esse não é nem o grande problema. Qual é o problema? O problema é que ele não quer parar de beber agora. O problema é que ele não está fazendo o que é necessário para parar de beber. Esse é o problema. Essa é a questão. E por que ele não está interessado em parar de beber? E é aí que começam esse diálogo e usar perguntas abertas ser mais produtivo. E daí, cuidado para não ficar fazendo coisas do tipo assim, olha, por que você bebe? Por que você bebe? Ele nem sabe por que ele bebe. Ele vai te dizer que gosta de beber. Ele não sabe, isso não é uma coisa... É difícil dizer por que... Vitor, é igual dizer pra mim, Vitor, por que você gostava da Coca-Cola? Que eu parei de beber, 3 semanas que eu não tomo Coca-Cola. Tô de parabéns. Por que você gostava de Coca-Cola, Vitor? É uma pergunta aberta errada. Porque não tem resposta. A verdade é que eu tomava Coca-Cola porque eu tava ao açúcar, sei lá. Eu pensava que é porque eu gostava de Coca-Cola. Mas fica claro para mim que não é. Não é o caso. O álcool é a mesma coisa. Não adianta questionar por que você bebe. Mas você pode começar a fazer perguntas abertas sobre os problemas que vão surgindo. Por exemplo, olha, você está preocupado com isso que está acontecendo? Você está preocupado? Você está preocupado é uma pergunta fechada, né? Mas daí você pode, por exemplo, vamos dizer que ontem teve uma festa. E aí ele fez alguma coisa muito desagradável. Passou vexame lá, sei lá, encheu o saco de todo mundo. Você pode fazer 2 tipos de pergunta. Uma você achou certo isso que você fez na festa ontem? Você achou certo como você agiu na festa ontem? Pergunta fechada. Agora, troca por uma pergunta aberta. O que você achou da festa de ontem? O que você achou da festa de ontem? É uma pergunta aberta. Ou outra coisa, o que você acha sobre isso? Como você enxerga isso que está acontecendo? Qual a sua opinião sobre isso que está acontecendo? Você vai forçando um estado mental em que ele é obrigado a pensar. Vai forçando um estado mental que ele é obrigado a pensar. Porque é o seguinte, o alcoolista não tem poder que às vezes parece que ele tem. É a dinâmica que vai dando esse poder para ele. É a dinâmica que vai fazendo ele ter esse poder. É cada vez que você continua, por exemplo, olha, Vitor, mas olha só, ele tá me deixando maluca, ele não para de beber, eu tô estressado, eu tô sem vida. E você tá caindo nas teias do alcoolismo. Não é nem ele que tá fazendo isso. É a dinâmica que vai criando, porque você ainda tá aprendendo como lidar com isso. Entende? Cuida para não culpar um ou outro, tá? Não culpar um ou outro. É porque você tá começando a cair, tá caindo nas teias da dinâmica do alcoolismo. E na medida que você começa a conhecer o território do inimigo, você começa a descobrir e começa a usar a sua energia de uma forma que você não vai ficar maluca, que você não vai perder a cabeça, que você não vai ficar nas mãos dele. É porque às vezes a ansiedade é tanta, né? Você vê lá a pessoa, poxa, desperdiçando o potencial dela, tendo problemas de saúde, a vontade que dá imediata, eu entendo isso. É você já querer corrigir, querer resolver. Mas bota esse cara, bota essa mulher para pensar. Bota ela para pensar. Eu sei que às vezes você não faz isso, tá? Às vezes você não faz isso porque você tem medo do que você vai ouvir. Que talvez ele diga que gosta de beber e isso te assuste. Mas não se assusta com isso. Deixa falar, deixa pensar. É a falta de pensamento que faz essas coisas ficarem repetidas. Quando é ele que culpa, Então, esse médico que eu falei que eu atendi no consultório, ele culpava a esposa. Ele dizia, minha esposa que faz isso, minha esposa que faz aquilo. Mas o que a esposa poderia ter feito? Né? Nesse caso, eu estava conversando com ele. Né? Nesse caso, eu não conversei com a esposa. Nessa época, eu estava conversando com ele. O que a esposa dele poderia ter feito? A esposa dele poderia ter falado, olha, fulano, você tem razão. Eu às vezes sou uma chata, eu às vezes encho o seu saco, eu às vezes fico aí palestrando coisas que você já sabe, porque eu fico muito ansiosa. E você tem razão, é desagradável. E aí? Você tirou tudo que tinha nas mãos dele para usar contra você.
Tirou. E aí? E aí? Você entende? Você entende? Você acaba, você quebra ele no meio. Não tem o que falar mais. E aí? Como é que a gente vai resolver as coisas agora que são importantes? Beleza, tira de jogo isso. Quando você abaixa a sua guarda, você acaba com as defesas dele também. Aí, o que eu faço? Ele está me culpando. Então deixa eu entender. Fala pra mim, onde é que eu tenho culpa? Onde é que você enxerga isso? E qualquer coisa que ele disser, não é a verdade. É o jeito que ele pensa. E você já sabe que o jeito que ele pensa está todo atrapalhado. Senão ele já tinha parado de beber. Então não leva ao pé da letra o que ele diz. Né? Não dá tanto voto de confiança o que ele fala. Escuta, você acha que é? E daí você escuta o que ele diz, pega aquilo que tem de verdade, pega aquilo que tem de mentira e raciocina sobre aquilo que ele está falando. Você já desarma ele na hora, porque o que acontece? Você mostra uma postura que ele não está acostumado. Não está acostumado. Porque ele está sempre acostumado a só se defender. A sempre o mesmo roteiro, sempre a mesma dinâmica. Né? Gente, alguma pergunta? Vamos ver. Ó, ele tem mais facilidade de conversar com outras pessoas do que com você. Às vezes acho que não quer que eu saiba que são das suas frustrações. E às vezes acho que já sabe que não caio mais nas armadilhas do álcool. Isso é um bom sinal. Se ele tem mais facilidade de conversar com outras pessoas do que com você, pode ser até um bom sinal de que você é uma pessoa muito importante para ele. Mas pode ser também um sinal de que você está sendo muito dura ao conversar. E aí é muito difícil, é muito árido o terreno para conversar. E o que eu te sugeriria é não ficar argumentando. Argumentar por si só não é a grande jogada, entendeu? Você não precisa ficar argumentando. Existem várias razões. Você precisa pensar precisa colocar ele para pensar. O debate é dele com ele mesmo, não com você. Entendeu? Tento seguir seus conselhos, mas quando vejo, coloco tudo a perder. Sabe por quê, Raquel? Pode acontecer isso? Às vezes mudar um comportamento ele é difícil. Quando você não tem uma alternativa. Por exemplo, se você sair desse vídeo e pensar assim, dessa live também, e pensar assim, a partir de hoje eu não vou palestrar mais para ele, eu não vou mais ficar dizendo dos males do álcool. Esse foi um comportamento, falar sobre os males do álcool foi um comportamento que você aprendeu. É um comportamento que funcionou para você. Aliviou sua ansiedade. E a gente não desaprende comportamentos. O alcoolista não desaprende o bom de beber. Você não desaprende a andar de bicicleta, mas a gente pode aprender novos comportamentos. Então, não tente parar simplesmente de argumentar ou de palestrar. Tente fazer outro comportamento no lugar deste. Outro comportamento observável. Por exemplo, ao invés de palestrar, farei perguntas abertas. Ou, ao invés de palestrar, vou dar uma volta, me acalmar, depois eu converso. Ou, ao invés de palestrar, eu vou respirar 10 segundos, vou tomar um copo d'água e vou pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Você tem que colocar algum outro comportamento, porque daí você vai estar acrescentando, o nosso cérebro vai se somando, ele vai aprendendo novos comportamentos. Então, assim, vou colocar em prática. Né? Quem está no curso ACA, eu acho que você está no curso ACA, né, Raquel? Você está no curso. Você vai pegar lá, por exemplo, quem está no curso ACA tem o automonitoramento. O automonitoramento eu não fiz ele à toa. Ele também tem as alternativas. Porque não adianta de nada você só mapear o que você faz errado. Se você não mapear quais são os comportamentos alternativos. Comportamentos que podem ser feitos. Comportamentos que um morto não poderia fazer. Como assim um morto não poderia fazer? Não palestrar é algo que um morto pode fazer muito bem. Né? Não beber é algo que um morto pode fazer muito bem. Agora, você tomar um copo d'água ao invés de não palestrar? Não, um morto não pode fazer isso. Então, tome atitudes que uma pessoa viva pode tomar, que só uma pessoa viva, que são outras atitudes. Né? A Gi está falando assim, só não converso, só cuido. Me sinto sufocada, angustiada. Gi, você tá vendo? Aí tá falando de você, né? Você tem que colocar outro comportamento no lugar, um comportamento mais funcional.
Ah, eu fico ansiosa naquele momento, o que eu vou fazer? Então vai lidar de uma forma mais funcional com a ansiedade. E a forma mais funcional que existe é você se responsabilizar pelos seus sentimentos. Né? Uma dica extra. Né? Tem gente chegando. Me conta aqui se você está começando a me acompanhar agora. Coloca aqui para mim, hashtag novato ou novata, se você está começando a me acompanhar há pouco tempo. E hashtag somos 1%, se você já me acompanha há mais tempo. Mas tem uma dica que eu acho que dá muita força, tá? Eu acredito que te empodera muito e te deixa muito mais resistente a qualquer desafio. É você sempre colocar as coisas na sua responsabilidade. Por exemplo, ele me deixa louco? Não. É sua responsabilidade, a sua saúde mental. Ele faz tudo errado? Não. Coloca tudo, o foco é aonde? O foco é onde você tem controle e na solução. Toda vez que você se colocar como vítima de uma situação, você tira o seu poder. Toda vez que você tira a sua responsabilidade pelas coisas que acontecem, você tira o seu poder. Você vai se sentindo mais fraco, mais fraca, mais incapaz, mais impotente. E vai fazendo o outro parecer muito mais forte. Então não coloca nesses termos. Assim, olha, pronto, acabou meu final de semana, tamanha minha preocupação. Acabou porque você está acabando com ele. Você que está acabando com ele. Você que está acabando. Mais ninguém. Tá? Ah, Vitor, mas é ele, é ela que é culpado. Aí você tirou de você o poder também. Olha só, o que temos que fazer para a pessoa parar de beber? De ter atitude em procurar ajuda? Olha, é tanta coisa que eu estou fazendo muitas lives para explicar. É que vai ter no meio do caminho, tá? Eu sei, ó, eu estou fazendo lives de aquecimento para a Semana ACA. A Semana Amor contra o Alcoolismo é um evento online gratuito de 7 dias, em que eu vou disponibilizar gratuitamente 3 aulas para você ver como é possível, para você entender várias estratégias sobre como fazer quem você ama parar de beber. Um evento online de graça, junto com as aulas, eu vou liberar uma comunidade exclusiva, tudo de graça. Já tem mais de 2.000 pessoas inscritas. E ela vai começar no dia 17 de agosto. Não vai ser no Instagram, não vai ser no Facebook, nem no YouTube. Ela vai ser num lugar especial e só vou enviar o link para quem estiver cadastrado, certo? Essas lives que eu estou fazendo agora são lives de aquecimento para a Semana Amor contra o Alcoolismo. E eu tenho a pretensão nessas lives de ajudar você que quer fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si e no tempo mais rápido possível. Só que é o seguinte, você vai aprender muitas coisas ao longo dessas lives, ao longo da Semana ACA. Só que é o seguinte, como é que eu explico isso? Cuidado com aquela ideia assim, ó, não tem como, é impossível eu explicar para você, olha, começou a ver hoje, como você fazer quem você vai parar de beber numa live só. Não dá. Se eu fizesse isso, ia ser tão pobre que não ia ter valor e eu não me dedicaria a fazer isso. Porque ia ser muito pobre. Toda live que eu estou fazendo, eu estou falando sobre como você chegar na jornada de fazer quem você ama parar de beber. E não é essa jornada é tão mais rápida quanto mais você aprender a fazer isso. Mas eu sei que no meio dessa turma, né, no meio dessa gente que está, dessas 2.000 pessoas que já estão inscritas para a Semana Amor contra o Alcoolismo, tem bastante gente que está curiosa e tem bastante gente que está comprometida. Quem está curioso vai cair pela metade, vai embora logo. Quem está curioso não vai assistir muitas lives, vai sair frustrado, vai sair bravo, vai sair até decepcionado. Mas quem está comprometido, eu também estou comprometido com você. Eu tenho certeza que vai ter muito resultado bom. Certo, gente? Então é isso. Se você não se inscreveu para a Semana Amor contra o Alcoolismo, você precisa se inscrever, tá? Vitor, eu já participei de outra Semana Amor contra o Alcoolismo. Essa aqui não tem nada a ver com as outras, tá? Ela é diferente das outras, ela é atualizada. E você precisa se cadastrar de novo, tá? Não é porque você já se cadastrou que você vai participar dessa. Você tem que se inscrever nessa também. E o link tá na bio do meu Instagram, tá aqui embaixo no YouTube, nos comentários, no Facebook também tá aqui o link para você entrar no site, colocar o seu e-mail, porque todas as informações sobre a Semana Amor contra o Alcoolismo
eu vou enviar pelo e-mail e pelo canal especial do Telegram só para esse evento que eu estou produzindo. Tá? É um canal só para esse evento. Tem o meu canal do Telegram normal e tem o canal do Telegram só para essa Semana Amor contra o Alcoolismo, que vai começar no dia 17 de agosto. Certo? Maria Inês, tenho confiança absoluta em você. Que legal, obrigado, Maria Inês. Vitor, qual a diferença do curso para as lives? Você aprofunda mais? Tá. Tem 3 coisas, tá? Tem as lives. Tem os vídeos do YouTube. Tem os vídeos que eu faço aqui, que são vários conteúdos, né? São conteúdos que ensinam você sobre coisas para fazer quem você vai parar de beber. Né? Cada live tem um tema, cada vídeo tem um tema diferente, eu abordo vários assuntos. Tem a Semana Amor contra o Alcoolismo, que aí é um material um pouco mais organizado, um pouco mais passo a passo, em que você vai aprender de uma forma mais completa o começo, né, da jornada, várias coisas do método ACA, que você vai entender a lógica, da onde que eu tirei, você vai aprender várias técnicas, vários exercícios bem diretos e aplicáveis de como fazer que você vai parar de beber, tá? Mas tanto os vídeos que eu faço, as lives, quanto a Semana ACA, são eventos introdutórios. A terceira coisa é o curso ACA. O curso ACA é a modalidade mais aprofundada que existe, que é o treinamento online Amor contra o Alcoolismo. Que daí tem aula 1, aula 2, aula 3, tem exercícios, que daí é uma outra que nem sempre está aberto o curso ACA. O curso ACA eu abro poucas vezes ao ano, tá? Então, essa é a diferença. A Semana ACA é um evento mais intensivo, uma semana intensiva de aprendizado, né? Em que você vai aprender sobre como fazer quem você vai parar de beber. Não é o curso ACA, tá? Não é o curso ACA. A Semana ACA não é a mesma coisa que o curso ACA. E daí as alunas vão poder dizer se é a mesma coisa que as lives. Eu não acho que é, não. Eu acho que é bem diferente. Porque aí é um aprofundamento muito maior, né? Porque o nível de consciência e o nível de entendimento de uma pessoa que está dentro do curso ACA é um outro nível, né? Aí a gente treina coisas que, se eu falo aqui nas lives, o pessoal fica bravo. Eu falo aqui nas lives, o pessoal não aproveita, o pessoal, não sei o quê, sempre arrumam desculpas, né? Até assusta algumas pessoas. O pessoal que está no curso está mais maduro. O pessoal que está no curso está realmente fazendo um treinamento para fazer quem ama parar de beber. Aí é diferente das lives, é uma outra pegada, né? Porque é um treinamento. As lives é uma live aqui, tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que vai para outro lugar, tem gente que cai de paraquedas aqui, não sabe nem o que está acontecendo. Ó, o curso é bem mais completo, né? Ele é um passo a passo, organizado, tem a comunidade, tem o suporte. Então é diferente do curso, as lives e a Semana ACA. A Semana ACA eu já acho que e as pessoas costumam me dizer que ela é mais especial até do que as lives. Só que a Semana ACA eu não consigo manter o tempo todo. Né? Eu não consigo manter ela o tempo todo, porque o nível de energia que me custa fazer a Semana ACA é muito grande, e eu já faço muitas lives, né? Então eu coloco essa pressão, olha, um evento intensivo de aprendizado, e aí a minha energia também eu consigo usar de uma forma que seja minimamente saudável, né? Porque administrada, a última Semana ACA teve 7.000 pessoas inscritas, e pensa, muita gente mandando, minha caixa de e-mail fica enorme, então é bem difícil gerenciar tudo isso, tá? Por isso que eu faço poucas vezes ao ano. Por isso que também o curso ACA tem poucas vezes ao ano. Eu não abro vaga sempre, porque realmente não tem como. Sou eu aqui, ó. Sou eu sozinho que faço tudo isso, né? Eu tenho um apoio para editar os vídeos, para uma coisa ou outra, mas sou eu aqui, ó. Eu que converso com vocês, eu que converso com as alunas, não teria como gerenciar e organizar tudo isso para tanta gente, né? Então por isso tem tanto conteúdo gratuito, tanta live, tanta Semana ACA. Certo? Mas eu vou ficando por aqui. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou fazer mais uma live, tá? Amanhã, às 8 horas da manhã, vai ter uma live aqui no Facebook, Instagram e YouTube. Última pergunta. Essas vezes vem, né, Simone? Vitor, você já pensou em lives para alcoolistas? Não pensei em lives para alcoolistas. Acho que seria bom? Não sei. Eu trabalhei muito com alcoolistas resistentes a tratamento, né? Foi onde nasceu todo o meu treinamento, onde eu comecei a aprender, foi com alcoolistas que não queriam parar de beber. E pela minha experiência, o contexto em que o alcoolista resistente a parar de beber busca informações ou busca mudanças, ele fornece uma natureza muito fraca de relação. Depois que eu comecei a ensinar o familiar sobre como fazer o alcoolista parar de beber,
foi assim, incomparavelmente mais rápido, mais sólido e mais eficaz o caminho de fazer a pessoa parar de beber. Porque quando o familiar, porque o familiar que está me assistindo aqui, um familiar que, olha, já reconheceu o problema, que já está no mínimo no estágio de preparação, ação, contemplação, ele já sabe que tem um problema. Tem alguns curiosos aqui na live. Tem gente que está assistindo a live curioso, mas não tem ninguém aqui assistindo a live que acha que não tem nada a ver, que acha que não existe um problema com álcool, entende? E é por isso que essas pessoas estão assistindo a live. Se eu fizesse lives para alcoolistas que nem acham que tem um problema, as chances são, né, pela minha experiência, eles não viriam. Tanto que quando eu criei um grupo motivacional para pacientes que não eram motivados e comecei a estudar isso, eles estavam lá, eles apareciam lá porque eram obrigados. Aí pelo menos eles estavam lá, porque por telepatia não dá para fazer nada. Então é por isso que é tão poderoso quando o familiar aprende a lidar com o alcoolista. É mais rápido, é mais eficaz, é mais sólido. E o familiar, sempre que eu vi, né, e as pesquisas também falam isso, se sente muito melhor no caminho e na jornada. Então, olha o custo-benefício, calcula. Quando eu começo pelo familiar, um caminho que eu levaria talvez 1 ano, 2 anos com o alcoolista, esse caminho ele é antecipado para poucas semanas. E eu não sei, Simone, um bicho me picou. Quando eu comecei a ensinar os familiares e ver que esse negócio é poderoso, e ver que esse negócio é importante, sei lá, isso me anima muito, isso me enche. Se alguém fizesse lives para alcoolistas, não sei se daria certo ou não, alguém teria que fazer. Mas eu me apaixonei por falar para familiares. E eu só estudo hoje voltado para como ensinar os familiares. Então, é isso que eu faço. Eu faço o que eu amo, e eu amo o que eu faço. E ver as histórias de transformação é o que me alimenta. Então, é por isso que eu faço para o familiar. Hoje não teve live às 8 da manhã. Não teve live às 8 da manhã porque a live das 8 da manhã é só terças e quintas. Tem lives todos os dias ao meio-dia, tem lives de segunda a sexta às 8 da noite e tem lives terça e quinta às 8 horas da manhã. Tá? Então vocês estão convidados. E às vezes aparece um alcoolista, volta e meia aqui, mas é perdido, né? Mas eu vou continuar fazendo só para familiares. Já me perguntaram, Vitor, você quer fazer para profissionais? Vários psicólogos já pediram. Mas, cara, o que me alimenta e o que eu gosto de fazer é falar com você, é falar com o familiar. É o que me dá empolgação, é o que me enche o coração de alegria. Né, aí tem uma pessoa, preciso parar de beber. Tá vendo? Começou a assistir. Se fosse uma live para alcoolistas, quem sabe pudesse ajudar. Essas lives não ficam gravadas? Miro, não ficam não. Não ficam não. Certo? Essas lives, talvez um dia elas vão pro ar, mas não vão ficar gravadas logo agora, depois não. Certo? Então, gente, uma boa noite, obrigado para todo mundo que participou aqui. Foi uma alegria estar aqui com vocês e até amanhã às 8 horas da manhã para quem participar. Semana que vem é a segunda semana de aquecimento da Semana ACA, tá? Nós estamos no meio do aquecimento da Semana ACA. Uma boa noite.